Hoje o tema é vida sexual, né? Por que isso ainda é um tabu? O que os casais precisam realmente saber? E aí eu vou começar com a primeira pergunta, vou endereçar essa pergunta para o pastor Gilson. O quanto o sexo é importante no casamento? E daqui a pouquinho a gente vai abrir o microfone, como sempre, para as suas perguntas. Aliás, se você já tem pergunta na área da vida sexual, então já manda no nosso WhatsApp. O WhatsApp é 98484-9988, 011 aqui em São Paulo, 98484-9988. E também, eu vou deixar só o WhatsApp que é mais fácil. Talvez o telefone fixo, então. Para falar ao vivo, não precisa se identificar, 4210 3060, 4210 3060. Pilotando toda a parte técnica está aqui o nosso irmão Rafael. E você também pode acompanhar esse programa através de tantas outras plataformas, além da Rádio Musical FM, principal emissora de São Paulo, né? Quando fala emissora evangélica, é a Rádio Musical, mas você também pode acompanhar, por exemplo, assistir pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, FM Musical ou César Cavalcante. Procura aí, César Cavalcante ou FM Rádio Musical, e aí você consegue assistir. E também pelo aplicativo da Rádio Musical FM, tá aí disponível para você. Gilson, o quanto o sexo é importante na vida do casal? Pastor César, hoje nós temos aí 70% dos casais insatisfeitos na área sexual. E aí existe um tabu muito grande para falar disso. E você me faz uma pergunta do quanto o sexo é importante no casamento. Sexo, muitas pessoas dizem que ele corresponde a 80% de uma relação. Outros vão dizer que é 20%. Contudo, o sexo é uma das coisas mais importantes num casamento. No entanto, não é tudo, né? Existem muitas outras coisas que completam isso. Carla. A gente não pode colocar nem a porcentagem para cima, nem a porcentagem para baixo. O importante é entender que a relação sexual, ela traz uma intimidade para o casal. Ela traz um elo, né? Uma coisa de... Não são amigos, né? É um casal que tem uma intimidade maior. Então, o sexo é importante? Sim, muito importante. O problema é que tem pessoas que colocam ele como o primeiro, né? Top 1 das necessidades do casamento. E não é bem isso. Ele é importante sim, mas não é o principal. Isso muda de homem para mulher? Tipo assim, quem coloca em top 1? A maioria é homem, a maioria é mulher? Qual que é a sua experiência nisso aí, cara? A maioria é o homem, né? Para o homem, isso passa a ser o top 1 da questão do casamento em si. Porém, como em tudo, né? A gente sempre tem a regra e a exceção. Existem muitas mulheres que, assim como a maioria dos homens, têm uma grande necessidade também na área sexual. Tem mulheres que precisam todo dia, assim como tem mulheres que, se fizer uma vez a cada 2 meses, está ótimo, suficiente, obrigada. Então, mas no geral, né, vamos colocar na maioria, os homens acham mais importante. A vida sexual, existe uma frequência ideal no casamento? Isso varia de idade para idade? Tipo assim, a pessoa que está com 2 anos de casamento é uma frequência. A pessoa que está com 25 anos, bodas de prata, né, é diferente? A pessoa que tem 30 ou não? Quem define isso? Como é que funciona? Assim como todas as áreas do casamento, com o passar do tempo, vai ficando um pouco mais de lado. A relação sexual também acontece isso. Então, assim, a gente já comentou nos outros dias. O diálogo, o companheirismo, você achar engraçado os defeitos do outro, ali no 3º ano de casamento, aquilo já não é mais tão engraçado. Você já começa a se irritar um pouco com as coisas. Com a relação sexual, a mesma coisa, né? Mas a gente não pode falar na quantidade ideal. A gente precisa lembrar aqui que o principal na área sexual de um casal não é a quantidade, e sim a qualidade de como é feito. De nada adianta um casal bater no peito e dizer, em casa rola todo dia. Mas se não for uma coisa de qualidade, se não for uma coisa que seja bacana para os dois. Porque a relação sexual é uma relação entre 2 pessoas. A ideia é que seja prazerosa para as 2 pessoas. Então, se tem casal que faz todo dia e é legal para os 2, perfeito. Se tem casal que faz uma vez por semana e tá legal para os 2, perfeito também. Não tem aquela quantidade ideal. O ideal é que seja bacana para os 2. Também
faço todo dia, mas aí só o marido que se satisfaz. Então, para a esposa, aquele todo dia, ela tem todos os dias, mas não está sendo bacana, entende? Então, não é a quantidade, mas a qualidade de como é feito. Até porque a sensação de satisfação, ela tem um período de 48 horas, né? Então, antes disso, é o treino, é o costume, não a necessidade biológica, fisiológica. Vamos lá. Eu vou abrir o microfone para o telefone ao vivo, 42 10 30 60. Se você tiver perguntas dentro da área, e não precisa se identificar, como a gente está fazendo todas as segundas-feiras, né, nesse mês de janeiro. Ou, hoje é terça, tudo bem, mas a gente está fazendo todas as segundas. Ou manda o teu áudio para cá no 98484-9988, 011 São Paulo, 98484-9988. Quantas vezes você já receberam perguntas do tipo, crente pode ir no motel? Nenhuma vez? Essa é a primeira vez que vocês estão ouvindo? Essa é a primeira vez, né? Então, vamos lá. Como vocês são iniciantes, como é a primeira vez, como é que é isso aí? É uma das mais recorrentes. É isso aí. O pessoal fala de motel porque ele existe uma sobrecarga, né? Ele foi criado para isso. O motel ele foi criado para isso. Então, para o casal ir até lá e praticar o ato sexual. Então, ali tem muitas coisas e às vezes, espiritualmente falando, é bem sobrecarregado. Mas isso não impede de você também pegar uma rede hoteleira, vai pagar o mesmo preço que um motel, você vai para um hotel. Você vai com a esposa, você vai curtir uma noite, você vai pegar um hotel que tem todos os recursos que existe um motel. Agora, a diferença é... Então a resposta porque a pergunta foi, pode ou não pode, como é que é e tal, a questão do motel. Qual que é o teu conselho quando você recebe essa pergunta? Se alguém me perguntar, Gilson, posso ir no motel com meu esposo e tal, por que você não pega um hotel? Um hotel tem os mesmos recursos, você pode levar o mesmo vinho, o champanhe, aí mas pastor, o vinho não dá, crente não bebe. O champanhe o crente não bebe, etc tal. Mas, assim, teoricamente não. Os crentes verdadeiros também não. Tem gente que abriu mão disso. Mas tem gente que é crente verdadeiro e vai no motel. É muito complexo, né? Mas o ideal seria evitar. Para o público cristão, o problema principal do motel em si é toda a pornografia que envolve ele, né? Então, se é uma pessoa que tem esse indício de vícios à pornografia, é um prato cheio. É igual você convidar uma pessoa que é antigo alcoólatra e colocá-lo numa mesa e oferecer uma bebida alcoólica para ele. Talvez um gole seja suficiente para ele voltar a todo aquele vício. Então, estar envolvido num ambiente onde tudo é regrado, porque né? Com a pornografia, pode ser uma brecha para que isso entre ou volte para a vida dessa pessoa. Bom, 42 10 30 60, nesse telefone você entra ao vivo com a gente. Tem pergunta? WhatsApp? O telefone? Então vamos lá. Alô? 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 Bom, você quer se identificar ou não? Não, eu não quero falar meu nome. Tá bom. Você fala de qual cidade? Eu falo de São Paulo. Ok, vamos lá, sua pergunta. Então, assim, a minha vida sexual com meu marido é bem complicada, bem pobre, né? Assim, ele tem um problema de ejaculação precoce. Não preciso entrar em detalhes, vocês aí sabem. Você é casada há quanto tempo? Você é casada há quanto tempo? 10 anos. É pouco 10 tempo. anos. Qual é a sua idade? Qual é a sua idade? 40. E a dele? Também, ele tem 40 também. E desde o começo do relacionamento é assim? Sim, desde sempre. Quanto tempo em média dura a relação sexual de vocês? Muito pouquinho. E o pouquinho que você fala é 3 minutos ou 10? Menos, bem menos. Menos de 10? Bem menos, Entendi. E a sua pergunta é? Assim, ele diz que ele não sente desejo, ele não sente vontade, ele não sente tesão, não tem aquela vontade, sabe? Ele não tem, eu já perguntei, já conversamos e tal, ele diz que ele não sente, não tem. E você... Aquela vontade natural, sabe? E você sabia dessa história antes de casar?
Então, ele me disse, nós tivemos um namoro cristão, não tivemos relações, tudo. Ele me disse desse problema, mas assim, é muito complicado o falar e depois você viver aquilo, a diferença é muito grande. Tá, então você entrou sabendo. Sim, eu entrei sabendo, mas eu não tinha ideia do que era, assim, na vida prática, no dia a dia. Entendi. Você já teve Entendeu? alguma relação duradoura com ele, sexual? Tipo assim, meia hora de relação sexual? Não. É tudo muito rápido, muito mecânico, muito automático, sabe? Assim, para cumprir uma obrigação, digamos assim, falando bem claramente. E tá. E vocês têm filhos? Não, eu não tenho filho com ele, eu tenho filho só do primeiro casamento, a gente não tem filho. Tá. E uma última pergunta da minha parte, aí se eles quiserem perguntar também, mas o seu marido tem indícios de vício em pornografia ou coisa que o valha? Não tenho. Assim, há algum tempo atrás, alguns anos, eu via muitas das coisas no telefone dele, fotos, vídeos que ele compartilhava com colegas de trabalho. Daí eu chamei a atenção dele quanto a isso. Falei, pô, cara, você é crente, eu sei, para de fazer isso não é legal. Que tipo de imagem você passa para as pessoas, isso aqui. Daí parou, porque o meu telefone não tem senha, o dele não, quer dizer, temos senha, mas aí ambos a gente sabe as senhas. Entendi. Tá bom. E às vezes eu pego o telefone e não vejo mais esses vídeos, assim, já faz uns bons anos. Tá. Eu não vejo mais esses vídeos, essas fotos, eu creio que ele parou de compartilhar, de ver essas coisas. Gilson, quer perguntar? Não, tá tranquilo. Você quer perguntar alguma coisa? Eu só queria saber qual a pergunta dela. Então, qual que é a pergunta, irmã? Ai, Eu já entendi. Fica tranquila. Fica tranquila que eu entendi. Vou responder. Tá bom. Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe. Amém. A insatisfação dela, eu vou falar como se estivesse na live, vou esquecer um pouquinho a rádio, porque a gente fica meio temeroso de falar e alguém interpretar errado. Mas vou como se eu estivesse na minha live mesmo, tá? Olha só, isso é o retrato de muitos casais. Muitos casais vivem a mesma coisa. O homem tem ejaculação precoce e a maior parte, com propriedade, vou dizer que isso 90% dos homens visitam sites pornográficos, não se contentam com a mulher que tem, porque ele cria um mundo fantasioso na cabeça dele, no mundo real ele vai ter um choque. E aí ele não consegue, quando ele chega para falar com a mulher, ele se condiciona à masturbação e aí então vai vir o quê? A ejaculação precoce. Então, essa mulher também tem uma expectativa de ser agradada, de ter uma noite, né, de valor. Então ele cria essa coisa ela cria coisa no filme, nas novelas, chega lá, a realidade é outra e ele é a mesma coisa. É muito simples de resolver esse problema, porque depende da disposição. Então a pessoa, o que ela precisa nesse momento? Procurar um médico. Tem ejaculação precoce? Eu preciso procurar um médico, um especialista mesmo que vai me ajudar 40 nisso. anos é novo, né? Pô, e isso não é só de 40. Teve uma moça que nos procurou de 22 anos. Ela disse assim: casei há 1 ano, o meu marido não me satisfaz, eu tenho 22 anos, ele tem acho que 24, mais ou menos assim. Há 1 ano casado, ele não me satisfaz. Quando eu procuro ele me rejeita. O que eu faço? Porque eu não sei lidar com essa situação. Então, existe uma satisfação própria, mas você tem que pensar no outro. Eu vou falar aqui rasgadamente, abertamente. Olha o seguinte, cara. Como fazer uma mulher chegar ao orgasmo? Como fazer uma mulher ser realizada completamente, né? Como ela chega ao orgasmo? Quando você dá um bom dia para ela de manhã. Quando você faz um carinho. Quando você, que nunca deu um par de brincos, quando você leva ela para jantar, para almoçar, tudo isso faz com que, na noite, você tenha uma noite de prazer. E quando o cara, ele não se condiciona, ele não se interessa em conhecer o corpo da mulher, ele não se interessa em entender que vou falar tecnicamente, o clitóris, ele só foi feito único exclusivamente para dar prazer. Ele nunca tocou, ele nunca procurou saber o que ela gosta, o que ela sente. O que é isso? Falta de comunicação. Não é porque eu não tenho desejo, é porque eu não tenho interesse. Porque se eu tenho interesse, eu procuro melhorar a minha performance, conhecimento, vou estudar um pouquinho sobre o assunto para poder chegar na minha mulher e satisfazê-la. Não baseado em filmes pornográficos, entende? Isso vai ajudar muito.
4210-3060, você liga e entra ao vivo com a gente. Alô? Alô, meu pastor, Pai do Senhor. Amém. Quer se identificar? Meu nome é Raimundo aqui do Jabaquara. Pois não, Fernando, manda aí sua pergunta. Não, Raimundo. Pois não, Raimundo, pois não. Essa parte que o senhor está falando tem sentido mesmo. Mas para quem tem filhos assim, sem ser da gente, pastor, como é que a gente vai ter momentos que a gente quer ficar para fazer a mulher, mas não consegue, tem que ser uma coisa rápida. Como é que faz esse negócio aí? Tem que passear, como o senhor falou, né? Tem que, quando não dá em casa alguma coisa, tem que passear um pouco, né? Entendi. Para deixar ela mais... Tá ok. Pra ela Obrigado. ficar mais... Obrigado pela pergunta. Deus abençoe. Fica na paz. Vamos lá, Carla. Como é que faz? Aí parece que é uma casa pequena, talvez. Não sei, tô julgando aqui. Aí mora uma galera tal, e aí... Ele falou, o filho não é da gente, não é isso? Independente se o filho é deles ou não, a gente precisa lembrar que além de ser pais e mães, são homem e mulher, marido e mulher, né? E eles precisam desse relacionamento. O problema é que as pessoas condicionam muito que o ato sexual aconteça à noite, depois que está todo mundo dormindo, ou tem que ser na cama. As pessoas, elas precisam criar alternativas. Tem filho, não tem como deixar com alguém? Deixa com alguém, dá um passeio com a esposa, fica em casa sozinho. Não tem como fazer isso? Precisa usar a criatividade. Precisa explorar as outras partes da casa. Precisa aproveitar enquanto as crianças estão na escola. Não existe uma regra. Tem que ser só à noite na cama, no nosso quarto. Precisa aproveitar, usar a criatividade e não perder essa intimidade. Porque se filho for problema, né... Não vai nem fazer mais filho. É isso mesmo. E olha só, quando você quer, você dá um jeito. Por quê? Você dava jeito quando era solteiro. Então, o que é importante que você faça? Que você olhe para a condição que você tem e o que a Carla falou logo no início. Não é a quantidade, você não vai fazer isso todos os dias. Mas, cara, trate de fazer isso uma vez por mês. Vá, leve ela num hotel que seja, uma vez por mês. É um investimento na intimidade. O relacionamento acaba, a vida sexual é insatisfeita e não acontece, porque tem gente... Ó, eu peguei um caso, pastor, com 2 anos sem. 2 anos, cara. Agora, recentemente, 2 anos sem ter relação sexual. Por quê? Porque depois do primeiro ano de casamento, ele começa a beijar na bochecha, dá o selinho. Depois beija na bochecha, beija na testa e, por fim, chama a mulher de mãe. Ele virou filho dela. Então, o que você precisa, cara? Dá beijo na boca. Dá um beijo na boca, um beijo de língua que você vai ver. Aí tem gente que vai falar, nossa, eu já ouvi falar o beijo de língua, cara. Faz tanto tempo que eu não dou, né? O beijo de língua acende tudo. Você quer começar o negócio? É por ali. Arrepia tudo. Bom, tem aqui mais perguntas, 4210-3060, dentro da área da sexualidade hoje. Vamos lá. Alô? Alô? Quem fala? Eu prefiro não me identificar, irmão. Tá bom, vamos lá, sua pergunta. Assim, pastor, eu sou casada há mais ou menos 23 anos. Eu sou cristã, né? Uhum. E assim, eu tenho um problema com meu esposo. Ele não é da igreja, mas já aceitou Jesus, porém não frequenta. E eu tenho um problema sério, assim, com pornografia com ele. Porque, assim, pra gente ter relação... Antes, ele sempre tá vendo pornografia. E isso me deixa muito triste, porque eu me sinto assim, sabe? Eu não me sinto uma mulher, assim, eu me sinto como se não fosse, assim, capaz de ele me olhar, assim, como mulher e sentir prazer comigo, porque se ele, antes de fazer sexo comigo, ele vê pornografia... Eu me acho assim que eu não estou satisfazendo ele. Aí eu brigo com ele, falo, converso com ele, mas não tem jeito de mudar. Entendi. Aí eu queria um conselho em relação a isso. E isso faz tempo? Faz tempo. Entendi. Tá bom, obrigado, irmão. Deus abençoe. Vamos lá, Amém. Carla. Sabe o que acontece? Os casais, eles não conversam a respeito da vida sexual deles. A maioria não sabe o que um gosta e o que o outro não gosta. Não entendem os limites, não sabe até que ponto ele pode chegar. No caso dela, ela é cristã. Vale lembrar que o maior público que a gente está falando hoje provavelmente é de pessoas cristãs. E as mulheres crescem dentro da igreja ouvindo que o sexo é errado.
o sexo, pelo amor de Deus, antes do casamento, ótimo, antes do casamento não. Mas depois que casa, ela tá praticamente condicionada a entender que o sexo é uma coisa errada. Em contrapartida, o marido dela não é cristão, conhece a igreja e tal, mas ele não teve aquele encontro verdadeiro. Então, ele não entende que a pornografia é errado. Fisiologicamente falando, esquecendo a parte cristã, esquecendo a parte religiosa, o homem, ele é visual. O homem, ele precisa ver imagens, ele precisa imaginar alguma coisa. Se ele vê a esposa ou uma mulher na televisão nua, ele já sente o desejo sexual. A mulher, ela é diferente. Como ele é uma pessoa que não segue, de fato, a religião como ela, então ele precisa ver aquelas imagens para ele se satisfazer. Ela tem que conversar com ele e mostrar para ele como isso a machuca, como isso deixa ela insatisfeita. Mas ela também não precisa se colocar na posição que ela falou, eu não acho que eu posso satisfazer meu marido. Não é isso, ele tá lá com ela. Não é, ele não tá vendo a pornografia porque ela não é o suficiente para ele, mas ele tá vendo a pornografia porque o homem é visual. Ele precisa olhar aquelas dentro da cabeça dele, ele precisa olhar aquelas imagens para ter a sensação, para ter o desejo. O problema não está com ela. O problema não é ela que não satisfaz o marido. A questão é que ele condicionou que o desejo sexual dele vem através das imagens que ele assiste. Então, o problema não é ela. Bom, eu acho que se deixar aqui o telefone vai tocando sem parar, já tem gente na linha esperando, mas eu não sei, eu tenho uma impressão, não é a minha área, né, essa área que a gente está trabalhando aqui, mas eu tenho a impressão que sempre quando vai falar sobre isso, meio que os homens são culpados de tudo. Eu não sou machista, eu acho que tá longe disso. Mas sempre o cara tem que provocar desejo na mulher, o cara tem que começar desde manhã, o cara tem que não sei o quê, aí o cara... Sempre. Por que será isso? A mulher nunca o problema é com a mulher? Não, o problema sim. Você já acompanhou o caso onde o problema é a mulher? Sim, principalmente mulheres que não querem nunca fazer. Isso também não é certo. Ter demais, ter em excesso não é bacana, mas não ter nunca é pior ainda. Então, a mulher, ela se condiciona que, não, eu tô cansada, não, porque eu tenho que cuidar dos filhos, não, porque agora eu não quero. E ela também não pensa em satisfazer o homem. E aí fala, quando acontece é do jeito dele. Mas ela também não se preocupa em saber o que o marido gosta, o que o marido precisa. Existe, sim, essa concepção que sempre o problema é o homem. Disso que o senhor falou, é importante lembrar que a mulher é diferente do homem. Precisa haver, sim, essa conquista. O homem é aquela coisa, bateu o olho, tá pronto. A mulher, não. Tem casais que não têm preliminares. O homem chega, faz e acabou. Não tem esse lance do carinho mútuo, da preocupação mútua, de fazer com que a esposa tenha satisfação também. Ele se satisfez e pronto. E essa é uma das maiores reclamações que a gente tem. Então, é essa preocupação de ter o diálogo, né, Gilson? Eu peguei casos, uma pessoa me procurou e falou, olha, eu não sei o que fazer, tal, porque a minha esposa, eu não atendo às necessidades. Mas como assim? Qual é a sua frequência? Eu faço 3 a 4 vezes por semana. Falei, rapaz, você é fera mesmo. E tá você é bichão mesmo. E tá ruim. Ele filma e fala, tá ruim. Ele disse que tá ruim. Por quê? Porque ela quer todo dia. Ela entende que essa é uma rotina de alta performance, que não é. E um casal, aquele casado de, sei lá, cada um tem o seu ritmo. Tem que estar bom pros dois. Então, assim, o que tem que entender é que pro homem, às vezes ele faz do jeito que tiver mesmo. Pra mulher, precisa saber. Eu peguei um caso, eu abri a live hoje numa questão dessa, que eu tô respondendo perguntas. Ela falou, eu fui abusada na infância. E todas as vezes que eu faço sexo, eu sinto que eu estou sendo violentada de novo. Ela tem um trauma que ela carrega, mas nunca dialogou isso com o marido. É difícil. Então, pro marido é muito complicado. Como também peguei casos de mulheres que falam assim, cara, eu finjo que eu tô dormindo pra ele não vir pra cima de mim. Porque eu já percebi que ele quer, eu já finjo que eu tô dormindo. E aí eu finge mesmo, de verdade. E isso faz com que o quê? O cara vai pra um outro caminho. O cara tá muito afim. O velho golpe da dor de cabeça. Isso, essa história toda rola. Só que é comprovado cientificamente que sexo melhora a dor de cabeça.
Então aí, essa ó. desculpa não pode colar mais. Melhora a pele, Não, satisfação. mas é que se a pessoa tá com dor de cabeça, ela fala, não tô afim, né? Aí tá. que tem que fazer pra melhorar, né? Deixa Vamos lá, eu tem ouvinte só, ao só, vivo. só- só dar uma dica aqui também. Pessoal, quem tá assistindo, quem tá ouvindo e assistindo aqui pelo YouTube, tem um link aí no YouTube para nosso seminário. Nós vamos fazer um seminário na web. Você pode fazer inscrição aí agora, se você quiser. Ou vai lá no meu Instagram, Gilson Biondo. Nós vamos falar disso abertamente, com tempo, para expor esse assunto também, que é super importante no relacionamento. Aqui a rádio tudo é muito rápido, né? Muita gente. Mas se inscreve lá, vai lá que é Gilson Biondo no Instagram, você vai fazer a inscrição para Masterclass. Ouvinte ao vivo. Alô? Alô? Quem é? Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcelo. Pois não, sua pergunta. Tudo bem? Pastor, então, eu sou evangélico, minha esposa é evangélica, e são duas perguntas. A primeira seria, para Deus, masturbação é pecado, né? Que já me falaram, já tive pastores dizendo que masturbação não agrada a Deus. E a segunda, já sou casado há 18 anos, e já tem mais de 2 anos que eu não tenho relação com a patroa. E toda vez eu vou procurar, ela nunca procura, eu vou procurar, ela fala que não tá afim, igual vocês falaram, que tá com dor de cabeça, que não tá... O que eu posso fazer? Mas quando é que começou? através 2 anos é muito tempo. Quando é que começou? É a partir de uma briga, aí vocês ficaram um tempo sem, aí depois quando voltou... Como é que começou esse afastamento? Porque ela desconfiou há muito tempo que eu tinha traído ela e tal, e realmente não aconteceu, né? Teve só suspeita que eu sou taxista, ela desconfiou que tinha uma passageira que estava me procurando, mas isso não rolou. Mas isso já tem mais de 10 anos, então eu não sei o que eu faço, entendeu? Eu já falei com meus pastores, eu não sei o que faço. Porque procurar na rua, Deus não agrada, né? Então eu queria saber, por isso que a pergunta que eu falei para o senhor é a primeira, se masturbação é pecado, porque é alguma coisa que eu preciso pelo menos me aliviar, né? Entendi. Tá certo. Obrigado, meu irmão. Vamos lá. Que difícil, né? É complicado. Difícil a situação dele porque é o seguinte, olha só. Ninguém que vai se masturbar cantando louvor. Ele vai precisar de um estímulo. E quando ele vai atrás do estímulo, vai atrás da onde? Da pornografia. Você sabe que esse gatilho é um gatilho feroz pra você fantasiar um monte de coisa na cabeça. Só que ao mesmo tempo... Quem tá jogando ele nessa? É a esposa. Ela tá errando também. Então, o que acontece? O que eu falo muito é o seguinte, o aconselhamento, né, pastoral, ele é super importante espiritualmente. Agora, você tá vendo que, inclusive pastores que estão ouvindo, você tá vendo que não está surtindo resultado, encaminhe para uma terapia de casal. É super importante que tenha um acompanhamento. Agora, a gente não sabe se essa mulher tem dores, se essa mulher tem traumas, o que ela traz de bagagem. Precisa entender. Eles nunca conversaram sobre o assunto? Quer conversar sobre o assunto do que gosta e que não gosta? É simples, ó. Pega uma folha, para quem tá no YouTube aqui, ó, divide ela no meio e coloca aqui, ó, 5 coisas que eu amo no sexo. 5 coisas que eu odeio no sexo. Aí o outro vai pegar a folhinha dele também e vai escrever 5 coisas que ele gosta e 5 coisas que ele odeia. Depois vocês vão ali, ó, vão tomar uma Coca-Cola bem gelada, sentar ali, os filhos dormindo e tal, vão brincar. Aí você vai perguntar, fala você, uma coisa que você gosta muito. Eles não se conhecem. Quando eu sei o que gosta, então eu vou fazer o que mais gosta. Tem coisas que eu faço que não gosta, e aí você acha que tá abafando, e não tá. Então a falta do diálogo faz com que você não prove o melhor. Mas nesse caso aí, veja, 2 anos sem, tal, por conta de uma situação emocional lá atrás, tudo mais. Você acha que isso numa terapia ajudaria? Resolveria? Se ela entrasse de cabeça e falasse, não, tá bom, eu vou procurar ajuda de verdade, uma ajuda profissional. Eu vou me submeter a um processo terapêutico, de aconselhamento e tal. Qual que é a sua impressão, Carlos? Ajudaria sim, porque o terapeuta, ele não te dá respostas. Ele te ajuda a pensar no que está acontecendo. Ele não fala, você tá errado ou você tá certa. Ele fala, por quê? Aonde começou isso? Vamos identificar. No nosso treinamento a gente fala, faça a sua linha do tempo. Onde isso originou? E a ajuda terapêutica vai fazer com que a pessoa identifique, talvez nem ela mais saiba por que ela não quer mais.
E ela vai conseguir identificar onde começou. Foi pela suspeita, mas realmente aconteceu a traição? Que tá Não. esse bloqueio aí, tentar resolver o bloqueio, né? Exatamente. E pelo que eu entendi, eles têm esse lance da preocupação com a igreja, de agradar ou não agradar a Deus. Só que se ela tem essa preocupação, ela precisa entender que ela tá pecando de qualquer jeito. Jogando o marido dela. Exatamente. A partir do momento que ela nega, a palavra diz... O corpo da esposa é do esposo e o do esposo é da esposa. Ele tem direito sobre o corpo dela. Não é diferente de possuir, né? A força, não estou falando de estupro, estou falando de marido ter direito de se aproximar do corpo da esposa. E ela está negando ao marido esse direito dele. E está fazendo com que ele peque. Ele vai buscar pornografia, ele vai buscar a masturbação. Daqui a pouco ele nem vai mais querer ela. Porque quanto mais acontece esse ato... Pessoas que têm a ejaculação precoce iniciaram com o ato de masturbação. Chega um ponto que ele não precisa mais da esposa. Ele já entendeu a cabeça dele, o corpo dele, entendeu que ali ele consegue se resolver sozinho. Então, essa moça, além dela estar errando até contra a palavra de Deus, ela está colocando o marido dela num pecado terrível. Deixa eu só colocar uma coisa só. Eu fiz terapia, eu comecei terapia com um casal que fazia 9 meses que eles não tinham uma noite sexual. Na primeira sessão, naquela noite aconteceu. Eles conseguiram quebrar as barreiras e tal. Segunda coisa que eu queria falar, ainda dentro dessa situação, pastor, é o seguinte. Imagina que essa mulher entende muito bem da palavra e sabe que somente a traição livra ela desse casamento. Como que é? Não entendi. Vamos imaginar que essa mulher conhece muito bem a palavra e ela sabe que a traição livra ela desse casamento. Por que ela fica 2 anos? Porque ela se sente livre. Não, porque ela tem um plano que ela aí tem um plano. Ele chega uma hora que ele vai cair. Sim, ele não vai aguentar, ele vai cair, ele vai trair. Nossa. Aí ela vai dizer, tô livre. Que assim como maquiavélico. tem... Opa, tô falando de realidade. E assim como tem gente que ora pro marido morrer. Ora pra esposa morrer, pra tá livre dessa condenação. O que seria pior, talvez. Ou o marido também que age desse jeito, jogando a mulher não é pra que ela caia, porque aí ele não pode perder o ministério, porque não sei o quê. Mas é jogo baixo, né? Jogo muito baixo, sujo, demoníaco, talvez. Porque você usa o outro de tapete para que você fala assim, eu vou botar ele em cima do tapete, eu vou puxar e vou pisar nele depois porque eu vou ficar com a razão. É muito satânico. Vamos lá, tem ouvinte ao vivo. Alô? Alô, Pai do Senhor, Pastor César. Amém, quem é? Eu gostaria de não me identificar. Então lá vem bomba. Vamos lá, sua pergunta. Posso fazer 2? Vai, primeira. A primeira é sobre o sexo oral, se pode ou não. E a segunda seria ainda sobre a masturbação. Se, por exemplo, a pessoa... O problema é o pensamento ou é o ato? Porque, por exemplo, uma gravidez, por exemplo, que tem um período que a intimidade do casal é cortada por causa da gravidez. Se a pessoa usa dessa masturbação como um escape, mas desde que seja pensando na esposa, eu queria saber se é pecado ou não. Tá certo. Deus abençoe. Fica na paz. Amém. Obrigado. Amém. Posso começar a Você responder? vai em qual? Eu vou na segunda. Eu vou deixar a primeira para vocês. Primeiro que gravidez não é problema para ter relação sexual, a não ser que exista algum problema clínico, que vai prejudicar a mãe, que vai prejudicar o bebê. De risco, exatamente. Enfim. Caso contrário, ter orgasmo ajuda até na hora do parto normal, porque alivia as dores. Como ela vai ter orgasmo na hora do parto? Então, há estudos... Na hora do parto? Exatamente. Há estudos que na hora do parto, se a mulher tiver estimulação clitoriana, ajuda nas contrações, ajuda com as dores do parto. Quero ver quem aqui no momento da dor vai pensar nisso, né? Mas tem já estudos comprovados, então já fizeram. Então, gravidez não é problema. Mulheres com barriga de 9 meses conseguem sim ter relação sexual, desde que o casal tenha um pouco de criatividade, né? Mas não tem problema na gravidez, né? Então, ele falou a questão da masturbação. Ele não precisa fazer sozinho. Vai tomar um banho, prepara um banho com ela. Tá grávida, vai fazer ali e tal. É um sexo que vai ser, conforme a barriga vai crescendo, igual 8, 9 meses, vai ter que ser conforme você falou, com criatividade, jeito, com muito jeito, cuidado e tal. Só que isso é tão particular, é tão de pessoa para pessoa, que tem mulheres que têm ainda muito mais satisfação e mais vontade durante o período da gravidez.
parece que até uma preparação, porque depois da gravidez tem aquele período, né, que não pode ter realmente. Então parece que o corpo se prepara já para esse período que não vai ter. Tem que avisar o marido também, né? Que ela tá afim e tal. Porque tem marido que respeita. E ele quer, mas ele não sabe que ela também quer e tal. Tem marido que fica com medo. Exatamente. Exatamente. Aí ele perguntou da masturbação, se é o pensamento ou se é o ato. Na verdade, um vai ligar o outro. Dificilmente, ainda que ele não queira, ele vai pensar na esposa. Dificilmente ele vai pensar. Entra naquilo que o Gilson falou. Os pensamentos vão voar. Ainda que ele comece pensando nela, com certeza vai voar, vai fazer outra coisa. Se ela tá grávida e não pode, por conta da gravidez, façam juntos uma brincadeira, para que ele não precise fazer o ato sozinho e pensar em outras coisas. Existem várias formas, né, da esposa também poder, se ela não estiver impedida por conta de gravidez ou por qualquer outra coisa, existem várias formas da esposa poder satisfazer o marido também. Essa cumplicidade é legal, né? Sexo oral que ficou pra você, Gilson. Essa é pra você, pastor. Pra mim? Vamos lá. Veja, eu vou começar porque vai vir essa pergunta já logo, então eu já vou entrar. A questão do sexo anal, biblicamente, é proibido. Bom, pelo menos está escrito lá no texto tanto de Romanos quanto da carta de Paulo aos Coríntios. Enfim, a Bíblia não permite esse tipo de que nem dá para chamar de sexo, entende? A Bíblia chama como sodomia e tudo mais. Agora, sobre sexo oral, não existe essa mesma proibição. Não tem na Bíblia um texto que proíba o prazer sexual através da boca. Tá certo? Eu não consegui enxergar isso no texto bíblico. Aí tem o pessoal que vai lá nos textos de Cantares, falando lá da boca e tal, enfim. Mas eu vou aqui na proibição. Não tem para o sexo anal tem, para o sexo oral não tem. Tem ouvinte ao vivo esperando? Alô? Alô? Alô, quem é? É a irmã Ana. Ana, pois não, minha irmã. Sim, pastor, eu estou vendo o debate de vocês aí falando sobre o negócio do casamento, né? Eu já convivo com Ana, peraí, baixa o volume do seu rádio, que eu tô ouvindo duas vezes tudo que você fala, aí fica difícil. Vamos lá. Tá. Sim, eu convivo há 11 anos com meu esposo, né? Nós conversamos casado mesmo, papel passado, né? Eu sou crente, ele já foi, né? E como ele já foi crente, eu não acho certo nós estar 4 anos sem sexo. Eu até agora não estou entendendo, entendeu o que está acontecendo. Eu queria entender o que está acontecendo, mas até agora não estou entendendo o que está acontecendo, né? Mas qual é a razão? Qual é a razão? Não, a razão é que eu não entendo, porque é uma pessoa que eu trato bem. Eu sou uma serva de Deus, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, a minha vida é na presença do Senhor. A gente também não é de ferro, né? Para me ficar aguentando 4 anos é difícil, né? O que você acha? Tem uns que falam que é macumba, porque eu sou da congregação cristã. A gente tem uma lei lá que a gente não deve se divorciar, né? Uns falam que ele está adulterando. Então eu não tenho prova, sabe, pastor? Mas eu quero saber por que está acontecendo. 4 anos, pastor, não é 4 dias. Eu não entendo isso aí. Tá certo, vamos lá. Obrigado, Ana. Deus abençoe. Gilson. Tá bom. Ana, e muitas pessoas que passam a mesma coisa, é o seguinte: você tem que pensar que o diálogo é tudo. Tem que perguntar para ele o porquê que não tá acontecendo. Tá bom, não tem ninguém fora de casa? Você não tem uma amante? Não tá se satisfazendo lá? O que tem de errado então? Você não sente mais atração por mim? O que tá bloqueando? Muitas pessoas não entendem, por exemplo, não é o caso da Ana, claro, mas eu já vou dar uma dica aqui perfeita para resolver muitos problemas. Você precisa... Tem um negocinho que vende no supermercado, né? Com umas sardas assim. Você passa um creme, chama creme dental, e passa nos dentes. Isso ajuda muito, cara. Muito mesmo. Escovar os dentes ajuda bastante na hora do sexo. Passar desodorante ajuda bastante. Tomar banho ajuda bastante. 4 anos sem nada, tem alguma coisa errada. Muito errada. Agora, a mulher, você vê, ela tá desejosa. Ela tem as necessidades. Tá cobrando o marido. Você vê que é o contrário agora. Então, e essa balança é muito assim... É muito complexo até de falar homem ou mais mulher ou mais homem. Ela precisa do quê? Ter um papo reto com ele, olhar nos olhos, mas não intimar. Conversar, por que tá acontecendo? Então, você tá com problema? Não tem mais ereção? Tá com vergonha? Vamos no médico.
Cara, sou sua parceira, sou cúmplice, sabe? Essa cumplicidade existe no nosso casamento desde que a gente casou. E a gente tá há 4 anos, não pode ser, tem alguma coisa errada. Vamos fazer os exames? O que tá acontecendo? Porque se o cara não tem ereção, o que ele pode fazer? Outros meios, usa a criatividade, mas satisfaz a mulher. Não deixa a mulher sem também. Ah, mas a mulher não consegue. Então, tá lá o homem, satisfaça o homem. Porque, de certo modo, é muito egoísmo você pensar só em você, né? Nós pegamos uma situação, não vem um caso e tal, uma mulher que estava doente e o homem que não estava tendo relação e tal, ele falou, pô, não aguento mais e tal. Cara, ela tá doente, você tem que agora, é na saúde e na doença, não é? Então, agora você tem que estar com ela, cara, firmemente, fortemente, fica ali, se conecta com ela e ponto, cara. Você precisa fazer isso. Então, Ana, conversa com ele, bate um papo, vai dar certo. 42 10 30 60, vamos pro intervalo, a gente volta já. Vai. Agora você pode ouvir a Musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo. Faça já o download do nosso aplicativo. Digite na Google Play e Apple Store Musical 105.7 e instale já no seu smartphone. Você pode mandar a sua mensagem. Ouvir a Musical em alta qualidade em todo lugar. E ficar por dentro de tudo que acontece na nossa programação. Disponível para Android e iPhone. Não esqueça, digite Musical 105.7 e seja bem-vindo. Musical, mais unidade cristã. A melhor coisa é ter uma conversa entre amigos, não é verdade? Aqui na Musical FM tem. Aqui você encontra um espaço para receber aquela visita especial e ter aquela conversa que todo mundo gosta. Conversa entre amigos. Acompanhe o programa Debates às 11 da manhã e saiba qual será a próxima conversa. E seja muito bem-vindo. Musical FM, mais unidade cristã. Sempre um convidado especial para a nossa conversa ficar muito melhor. Conversa entre amigos. De volta com o programa hoje de perguntas e respostas. Quero mandar um abraço para os 12 matriculados que aproveitaram a oportunidade aberta amanhã, e foi aberto só para amanhã. O Sérgio Nogueira, a Gilmara Alves, o Gildo Oliveira, o José Roberto, o Kleber Aiza, Alex Aparecido, Zenita de Jesus, José Nildo, Eliude Leandro, Ademário Santos, Isaac Iron, Alexandre da Silva. Eu tô vendo aqui 2 ou 3 irmãs, olha a mulherada aproveitando a escola de pregadores. Nós vamos abrir vagas para a escola de pregadores no próximo programa, então fica ligado aí, tá certo? E não para de chegar perguntas aqui, né? Deixa eu ver aqui. A Josi, minha pergunta é: marido e mulher entre 4 paredes, está tudo liberado sexualmente falando, fantasias, brincadeiras preliminares, tá pecado, Carla? Ou Gil, sei lá. Infelizmente, a gente tem percebido que as igrejas ainda têm um grande tabu para falar sobre relação sexual, sobre o sexo em si, né? Quando a gente vai fazer as palestras, a gente ainda precisa perguntar para o pastor se a gente pode tocar no assunto ou não. Tem igrejas que não permitem. Então, a gente entende que é um assunto que ainda é um tabu na igreja. E isso é uma coisa saudável para o casal. A gente não está aqui para dizer, né, o que pode e o que não pode fazer. Mas vale lembrar que dentro das 4 paredes, vale tudo aquilo que o casal tiver a fim de fazer. É legal para os dois? A esposa está à vontade com o que está acontecendo? Então, bacana. Ela não se sente bem, ela se sente envergonhada ou não é legal para ela por algum motivo, então não é permitido. Claro, igual o senhor falou aqui a respeito do sexo anal, tudo mais, essas coisas que a Bíblia condena, óbvio que tem que estar fora das 4 paredes também, inclusive. Mas desde que o casal está disposto, é legal para os dois, tem mais é que inovar. Muitos casamentos estão acabando, tem pessoas que nós estamos tratando porque caíram nessa rotina. E as mulheres falam, não aguento mais, é sempre a mesma coisa, não tem criatividade. Então tem mais é que inovar mesmo. A gente não quer nem sair e pecar fazendo uma traição e nem que o meu marido faça isso. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso agradá-lo, eu preciso inovar. Só que tem pessoas, pastor, acontece muito, que o marido chega para falar assim:
vamos fazer algo diferente? Vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer uma posição diferente? E a esposa recrimina ela, briga. Como assim? Onde você está aprendendo esse tipo de coisa? Você está me traindo? Mulheres dos filmes que você assiste? Eu não sou nenhuma isso, não sou nenhuma aquilo. Você está me confundindo, me respeita que eu sou sua esposa. Ele está respeitando. Ela é a esposa dele e ele está pedindo para ela o que ele gostaria de ter. Então, ele está respeitando. Não respeitaria se ele estivesse buscando fora. Então, tem muitas mulheres que ainda estão muito naquilo que é só de um jeito que pode e não estão de verdade fazendo algo para que mude a relação. Assim como tem mulheres que pedem também coisas diferentes e os maridos abominam, já achando que ela é sem vergonha, que ela está procurando fora, porque não aceitam. Tem homens que colocam a esposa deles como aquela figura, né, que tem que ficar no altar e que só pode fazer daquele jeito para que ela procrie um filho. Mas coisas diferentes, sentir o prazer, aí é errado. Então, pode sim e deve inovar, se fantasiar, usar joguinhos, igual o Gilson falou aqui, desde que não condene, que não suje, não manche a palavra. Isso, desde que não fira a Bíblia, pode e deve. O Wilson Barcelos, ele diz o seguinte: parabéns por esse trabalho, as pessoas estão sendo ajudadas. Glória a Deus. O Austin diz o seguinte: pastor, já fui no motel e não fiz uso de nada que fosse atrapalhar a minha vida espiritual. Tava viajando, anoiteceu, não tive opção. Apenas dormi e prossegui. Então não valeu. Assim, quer dizer, eu vou lá, acho que sozinho, né? Acho que ele foi sozinho, sei lá. Não sei se tá dentro do contexto aqui. Mas isso aqui vale, pastor. De repente, a pessoa não tem uma opção. Se a pessoa não quer se contaminar, ela não se contamina. Se de repente não tem... Depois que nos casamos, a gente estava super cansado de viagem também, cruzamos, não tinha hotel na cidade. Passamos para um motel recém-inaugurado, estava inaugurando naquele dia. Nós dormimos lá. Não ligamos TV, não fizemos nada que nos condenasse. Então, o que ele diz até faz sentido, sim. Se a pessoa não quer se contaminar, é igual você sentar do lado de uma pessoa que está usando droga. Se você não quer se contaminar, você não usa. A pessoa se identificou aqui como Silvia e diz o seguinte: a mulher precisa falar com seu esposo sobre a insatisfação sexual dela, o que realmente está fazendo falta. E o contrário também vale, né? Vale. Vou botar uma polêmica aqui. Deixa eu estralar o chicote aqui agora. Sex shop. O crente pode ir no sex shop comprar algum brinquedo? Como tem perguntas aqui. Tem? Tem. Tu manda pergunta. Tem que achar aqui. Eu não sei, que é onde eu já coloquei tanta coisa. Aqui, ó. Vivi, pode usar objetos estimulantes na hora do sexo, por exemplo? Olha só. O que acontece? Se alguém fosse perguntar isso na igreja, né? Antes de ser terapeuta, eu ia falar assim, como pastor: irmão, olha, tem coisas que o Espírito vai te dizer e tal, tem que orar a Deus e aquela coisa. Mas hoje não. Sabendo a dificuldade, tem muitas mulheres que não chegam ao orgasmo com a penetração. Ela chega ao orgasmo quando ela sente prazer quando é tocada no clitóris. Então, existe lá um vibrador clitoriano que você pode agradar sua esposa sim, cara, usarem juntos. Ela tem um problema de lubrificação, cara. Tem umas bolinhas de lubrificante, não vai machucar, muito pelo contrário, vai dar muito prazer, vai querer estar muito mais ativo nesse momento. Então eu não vejo problema nenhum desde que vocês escolham as coisas necessárias. Então, mas já que a pessoa tá lá e compra o vibrador, aí pode isso, Arnaldo? Então, a mulher ela não tem orgasmo. Ela só com toque no clitóris. Ela não tem pela penetração. A mulher nunca vai sentir prazer. Ela precisa do estímulo. Se ela usar a mão, vai machucar. Se ela fizer 2 vezes isso na semana, acabou com ela. Então, o que ela precisa? Existe um vibrador clitoriano que ajuda bastante. Bolinhas de lubrificante, perfumadas, tem muitas coisas que são bacanas. É que quando fala vibrador, já pensa que é o órgão em si, mas não é. Existe um específico para a área clitoriana, porque tem mulheres que são casadas há anos e nunca tiveram um orgasmo, não sabem o que é. E por ser tão banal, elas perdem a vontade de fazer só para satisfazer o marido. E aí precisa, sim, de um estímulo e tudo mais para que ela entenda o que é de verdade isso. O Everton tá dizendo: eu gostei muito desse assunto, parabéns aí pela rádio, gostei muito das dicas e tal. A Vilma tá dizendo... não pediu para não falar o nome dela, vamos para outro aqui. Um irmão tá dizendo o seguinte: conheço um casal que a moça foi embora do nada, não houve traição nem justificou o motivo
da ida. Apenas foi embora. Isso não é muito estranho, sendo que os dois da igreja? Mas aí não tem nem como... Não tem indício, não tem como falar. Mas também nada acontece do nada. Alguma coisa aconteceu sim. Se você pegar os sinais, você vai ver que aconteceu alguma coisa e vai estar claro. Tá aqui. Meu marido está dizendo que sexo anal não é pecado. Biblicamente falando, é pecado ou não é pecado? Então, é pecado por conta de Coríntios capítulo 6. A Bíblia diz o seguinte, ó. Que lá no texto está dizendo nem efeminados nem sodomitas. Você fala assim, não, pastor, mas aí efeminado é gay, homossexual e tal. Mas é que a palavra sodomita, ela é uma palavra que não tem a ver com homem. A palavra sodomita, ela vem do grego. Como que eu vou falar isso direto? É a palavra arsenokoitos do grego, que significa o coito anal. Entendeu? Então, esse pessoal, a Bíblia diz que quem pratica e quem faz isso aí não é do reino de Deus. Está escrito desse jeito lá no texto. Então, não é uma boa ideia. Tá bom? Então, se a Bíblia fala, e o texto é Coríntios capítulo 6. Bom, deixa eu botar uma pergunta só pro último aí. Vai. Olha só. Faltam 2 minutos. Como que você sabe se a pessoa tem uma vida sexual ativa ou não? Quando o cara chega na igreja e ele não tem uma vida sexual ativa, que falta de reverência essas crianças correndo na igreja. Eu vou falar com o pastor, isso não dá certo. Será? Que é porque não tem o que fazer? Irmão, pelo amor de Deus, isso não vai começar. Esse pessoal, olha o jeito que tá, olha o outro ali, olha a roupa que essa mulher veio. É o cara que fez bastante, que namorou e tal, ele tá com outro ânimo. Esse cara não namorou faz uns 2 anos. O outro que namorou, ele fala, olha essas crianças correndo, irmão, que saúde, ai, que glória a Deus. Não tem problema não, irmão, atrasa, tudo atrasa, o metrô atrasa, é assim que funciona. O humor diz que... Vamos lá. E a mulher, como é que é? Mesmo esquema também, né? Mesmo esquema. Mulher é brava, irmão. Quando ela começa a brigar com tudo, você sai de baixo. Ela não namorou. Cantando aí, desafinando, não sei o quê. É isso, não namorou, então, faz tempo que não namora. Então vamos lá. Gilson, obrigado por esse mês aqui, uma vez por semana, né? Foi as segundas e hoje a terça. Por estar aqui com a gente. E obrigado por ter trazido a Carla a partir da segunda vez também. Foi uma bênção. Eu quero deixar as portas abertas aqui para vocês do programa. Pastorzão, a gente quer agradecer muito mesmo por essa oportunidade. Muitas pessoas acabaram entrando em contato conosco, muitos pastores, pastoras, muitos líderes. E a gente só agradece o carinho, né? Essa abertura de portas, o senhor é sensacional. A gente é uma referência para nós. Tamo junto. A rádio musical né? Não tenho o que falar. Então agradeço muito de coração por tudo. E dizer para vocês, gente, se inscrevam no nosso seminário dia 2 de fevereiro. É uma oportunidade única. 2 de fevereiro é um dia só de graça. Se inscrever aonde? Tem um link aqui no YouTube da Rádio Musical. Nesse vídeo aqui, vai ficar salvo depois no YouTube da Musical. Tá o link lá. E se você quiser também, vai no meu Instagram, Gilson Biondo. Aí, ó, tá na tela. Rafa, muito obrigado, cara. Você foi parceiraço. Tem até ali, ó, um videozinho, ó. Senha no celular, pode isso ou não? E pastor. É o nosso horário. Vamos lá. Como é que faz? Aí, então, clica aí, ó. Tem o Linktree, né, embaixo do meu nome, e você vai clicar ali, olha lá, ó, quero me inscrever para a Masterclass. Já clica ali e já faz a inscrição gratuita. Carla, foi uma alegria ter você aqui todas as semanas aí, durante esse mês. Pastor, eu quero agradecer, para mim foi riquíssima essa oportunidade, uma coisa super diferente, né? A gente fala com todo mundo, aí chega na rádio e dá aquela travadinha, né? Então, para mim foi muito bacana, muito obrigada, um prazer mesmo estar com vocês. E quem ouviu aí as nossas dicas, nossos aconselhamentos, nós estamos à disposição, quiser nos procurar. Nosso prazer mesmo é poder ajudar as pessoas e ver que os relacionamentos têm condição de melhorar sim. Nós estamos sempre batendo na mesma tecla que sim, é possível ser feliz no casamento. Então, chama a gente que a gente pode te ajudar e participe da Masterclass, que vai ter muitas dicas, vai ser muito bacana. É isso aí. Pra seguir, @Gilson Biondo. E a Carla, que tá postando foto todo dia agora. Tá, Carla? Tá, caramba. Só aquele dia. Me aguarde. @Carla Biondo e Gilson Biondo. Beleza? Tá fazendo um curso pra isso agora. Rafa, obrigado, meu irmão. Deus abençoe todos vocês. Gente, eu volto com vocês às 14h com o bom e velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu? Conversa entre amigos. Aqui na Musical. De volta na próxima segunda.